Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Zídio, sou membro da Igreja do Parque Santa Amaro, aqui no Distrito Bom Sucesso, e vamos trazer a reflexão da nossa lição no dia de hoje. Nossa lição faz uma ginástica trazendo a nós alguns outros textos que trazem um raciocínio, uma ideia bastante semelhante com o texto principal da nossa lição durante esta semana, que é o de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. E é interessante a gente observar que esse texto nos traz o que seria a igreja, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma, é um resumo de como deve funcionar, né, a estrutura da igreja, quais áreas ela deve abarcar e cuidar para poder ser relevante no mundo, seguindo logicamente o propósito de Deus. E é interessante a gente olhar que o texto da lição sugere alguns, alguns versículos especiais, né? O texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, o texto de Mateus 28, versículos 18 a 20, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17 e por fim, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 a 15. E baseado nesses textos, vocês poderão fazer com mais tranquilidade a leitura. Nós podemos dizer o seguinte: em conformidade ao texto de Atos, capítulo 2, nós podemos dizer que a igreja ela é um ambiente de comunhão. O que me chama a atenção é exatamente o versículo 44. Atos, capítulo 2, versículo 44, é o texto que, para mim, resume toda a ideia de todo esse texto. Nos diz o seguinte: todos os que creram, isso é os discípulos que aceitaram a mensagem dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a comunidade cristã aqui se tornou algo precioso. A forma como eles interagiam, a forma como eles cuidavam uns dos outros, buscavam atender às necessidades de uns dos outros, ao ponto mesmo de se desfazerem de seus próprios bens para poder cuidar daquele que estava necessitado. E isso trazia algo de interessante para a sociedade ao redor, para a comunidade ao redor, era que a igreja dela era relevante e isso buscava trazer simpatia para a igreja e muitas pessoas iam sendo salvas. O texto de Mateus 28, nós podemos dizer que é a nossa declaração de servos de Deus. A igreja ela é também uma agência missionária. Conforme disse Mateus, está descrito em Mateus, versículos 19 e 20, diz assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante a gente olhar que, por mais que a gente possa querer fazer um trabalho social, como a gente mesmo viu lá no texto de Atos 2, a forma como a igreja cuidava dos que estavam ali próximos ali. O cuidado do social é importante, mas não faria sentido a existência da igreja se não fosse o fator missionário. Eu e você somos missionários de Jesus. E aqui está dizendo que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizar e ensinar a guardar todas as coisas que Cristo nos ensinou. Uma outra curiosidade é que, conforme o texto de Colossenses capítulo 3, a informação que a gente tem é que a igreja também é uma comunidade do amor, uma comunidade amorosa. O texto de Colossenses capítulo 3, o versículo que eu quero destacar é o 14, que nos diz assim, ó: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Nós podemos dizer que, dentre todas as características citadas no texto de Colossenses 3, do versículo 12 ao 17, a prática da bondade, da humildade, tudo isso se extrapola através do amor. Então, que nós tenhamos isso em Cristo, que nós possamos manifestar. E para concluir, o texto
de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos diz que a igreja é uma comunidade de serviço e que a gente deve dar uma atenção especial a todos os obreiros que trabalham, que se dedicam de forma especial nesta obra sagrada. O texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13, nos diz assim, ó: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então é importante a gente se ater num detalhe, que nós não devemos magoar estes homens, essas mulheres que se dedicam, antes devemos apoiar, amá-los. E essa é a nossa comunidade. Ela expressa a multiforme sabedoria de Deus para testificar do mundo do amor de Jesus. Um bom dia para você e que o Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.